Bom dia! Bom dia Hoje, dia 6 de maio de de 2020. 2020. Uma quarta-feira, E quantos graus está lá, meu amor, aí fora? aqui em Blumenau, nós estamos fazendo meteorologia, Sim, 18 graus. é 18 graus. Mas a chuva não veio. Chuva não veio, precisamos continuar orando pela chuva, né? Colocar Porque aqui na nossa... tá seco, né? Talvez choveu bastante em outros lugares. Nós não olhamos o jornal ainda, né? Sim, mas a quantidade de chuva ainda é bem pouca. Bom dia, Luiz, Carlos e a Vera, a Leila, o Luiz Machado. Luiz Machado, você é daqui de Blumenau? Você é o marido da Ironi ou eu estou falando da pessoa errada? Aí você só dá um ok, porque a foto não consigo ver de longe. Mas seja bem-vindo, Luiz Machado, Maria Pacheco, o Rudibert e a Silene, a Nívia, Noemi, bom dia, querida, e o Vili, os queridos estão chegando aqui, a Inês, né, seja muito bem-vinda, a Inês, a mãe da Priscila, né, seja muito bem-vinda, querida, o Roberto e a Iris, bom dia a vocês, Mônica e o Gerson, nossos amados, sejam bem-vindas também. E a Mônica Kirchner. Ó, Kirchner. Mônica, duas Mônicas agora. E a Krutzmacher. Krutzmacher, ó. Medeiros. Eita, tentando falar alemão, ó. Sim, sim, tu casou Luiz. ele com a mulher, certo? Sim, tá certo, Luiz. Que bom, que bom. Bom, a sua recuperação tá bem, tá indo bem, graças a Deus. Sua cirurgia. Ritinha, Neide, que bom dia com vocês aqui com a gente. Ana, Malcolm, bom dia. Rose. A Rose e a Ritinha. Lá de Curitiba, a Rose, né? Sim, a Rose lá de Curitiba. Da Lani. Isso, então. Queridos. Hoje é aniversário da Aline. Beijo, Aline. Aniversário da Aline, sim, lá. Da célula. Seja muito... parabéns para você e que Deus abençoe aí esse dia e cuide de você, né? Bem, nosso devocional de hoje pela manhã é em cima do Salmo 62, a pedido do nosso primo Otto, né? Otto, beijo, Otto. E é muito interessante aí esse salmo, e a Cris vai lê-lo, e depois a gente vai pensar um pouquinho sobre o Salmo 62. A minha alma descansa somente em Deus, a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está com um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo da sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de uma mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade, e é certo que retribuirás a cada um
conforme o seu procedimento. Muito bem, muitos queridos chegaram aqui, né? E no nosso tempo. E o Salmo 62, ele pode nos responder uma pergunta muito difícil, que é como reagir diante de tamanha perseguição, tribulação e sofrimento. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem trabalhado aqui os Salmos e geralmente toda vez que o salmista se refere ao tempo de sofrimento, geralmente ele está falando do tempo de perseguição. E a quantidade de perseguições, de inimigos que Davi teve, foram muitas, né? Mas nada se compara à perseguição que ele teve do próprio rei dele, né? Do próprio amigo dele, que foi o Saul. Em todos os tempos de perseguição, foram 9 anos Saul perseguindo Davi. Davi fica na caverna, fica no deserto, fica na casa de alguém, se esconde, corre, sai na madrugada. 9 anos. Sem falar que ele foi perseguido pelo próprio filho que tomou o poder, que queria tomar o poder. Bom, então Davi sabe muito bem o que dizer em tempo de tribulação e perseguição. Ele sabe muito bem como nos ensinar o que deve fazer. Algumas coisas interessantes que a gente tira disso. O texto vai dizer algumas atitudes que o salmista, né, Davi, está dizendo para ele mesmo, para a alma dele e para o povo. Como as pessoas devem se comportar diante das tribulações, né, das angústias. Bom, primeiro ele vai dizer, a minha alma descansa somente em Deus. E aqui, as traduções, ela usa essa expressão, a minha alma descansa, mas na verdade, a tradução mais apurada ali seria, esteja em silêncio, somente em Deus. E ficar em silêncio diante da perseguição é o que a língua hebraica nos ensina de descansar. Então, descansar não é ficar agitado, né? É ficar parado. Fique parado em silêncio, seria uma melhor tradução. Segundo, não é ficar falando, né? Se esbravejando, se explicando ou se lamentando. É silêncio. Então essas duas lições para nós, elas são muito difíceis. Por isso que a Bíblia, Nova Versão Internacional, a Nova Versão Transformadora, as versões João Ferreira de Almeida trazem a palavra descanso. Porque para nós descanso a gente entende mais. Nesse tempo de quarentena o pessoal deve ter descoberto o que quer dizer descanso, né? Você come, dorme, dorme, come e pronto. Mas na verdade o descanso é muito mais do que isso. É uma postura, uma atitude que a gente tem de não fazer nada e não falar nada. Não falar nada que seja para alimentar isso. E não fazer nada que seja para alimentar isso. Então, Davi vai dizer que a alma dele está parada e em silêncio somente em Deus. Quer dizer, ela está descansando em Deus. Ela está fazendo isso por causa da confiança que ele tem, que dele vem a minha salvação. Então eu paro e fico em silêncio porque eu sei que a minha salvação vem do Senhor. Porque somente Ele é rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. E ele reforça isso no versículo 5, dizendo a mesma coisa. E agora ele está dizendo para a sua alma, descansa somente em Deus, ó minha alma. Ou seja, fique parado e em silêncio, esperando no Senhor o livramento. E isso é uma coisa muito interessante, porque se você olhar para a história de Davi, ele teve 2 vezes a oportunidade de matar Saul e ele não fez.
ele poderia resolver o problema dele ali. Seus soldados disseram, né? E ele diz, eu não posso fazer isso. Então, o Davi, ele tinha uma atitude muito interessante. Ele não fazia nada que Deus não mandou ele fazer. Quando Deus mandou fazer, ele ficava parado, né? Sem a ação, tentando resolver os problemas. Muito das nossas perseguições, ou das nossas tribulações, das nossas lutas, elas são naturais, elas vêm. Ninguém está isento a isso. Nem o próprio Filho de Deus deixou de ser perseguido. Muito pelo contrário, foi mais perseguido do que todos os homens. Nós também teremos momentos de tribulação, de dificuldade, de lutas e de perseguição. Não vai haver essa isenção. Agora, o que o salmista vai nos ensinar é a nossa postura diante dessas tribulações, dessas perseguições, dessas quarentenas de angústia. É tempo da gente parar e silêncio esperar em Deus. E ele diz isso, reforçando, né? 2 vezes aqui a mesma expressão. Ele é a minha rocha que me salva e minha torre segura, jamais serei abalado. E aí ele descreve o tamanho, né? O que ele estava sofrendo, né? Saul não queria entender que Deus tinha tirado ele, né? Deus tinha tirado ele dessa situação. Ele ia perder o trono, Saul ia perder o trono e Deus mandou dizer isso, mas ele não aceitava essa situação. Ele não admitia que Davi tomasse o lugar dele e o seu filho Absalão estava contra ele. Então as perseguições tinham a ver com querer o poder, tomá-lo, derrubá-lo do poder. E ele então diz, olha, por que vocês estão atrás de mim assim, desse jeito? Né? Por que os meus inimigos me querem derrubar de qualquer forma como um muro que está inclinado? Né? Eu já estou inclinado, eu já estou mal, agora vocês querem me empurrar para derrubar? E ele vai dizer, então, dessa falsidade, do abuso de poder, né? O desejo do poder que as pessoas têm, e isso faz com que ele também sofra. Mas ele tem essa postura. A primeira delas é, descansa minha alma. Descansa minha alma no Senhor, porque Ele é a minha salvação. Ele vai então dizer no versículo 5, descansa somente a minha alma, e aí no versículo 7 ele vai dizer, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. Nós não conseguimos entender que a gente precisa ficar em alguns momentos da nossa luta parados e em silêncio. Porque nós não conseguimos entender também uma outra palavra que é dependência de Deus. A nossa dependência. Tanto é que ele vai dizer, olha, os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os homens de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança não chegam ao peso de um sopro. Davi entendeu o seguinte, ele tinha todo o poder, era o rei de Israel e foi tirado do trono pelo filho à força. Ele tem uma palavra de Deus, foi ungido rei por Deus, você sabe que Samuel foi lá e ungiu, mas mesmo assim ele não tinha o poder ainda. Por quê? Por causa da perseguição, mas porque ele percebia ali a fragilidade dele. Veja, ele tinha autoridade, mas não conseguia desfrutar do poder. Então, ele descobriu que ele não era tanto quanto ele imaginava que era. A nossa vida é um sopro. Nós somos frágeis. Um dia nós podemos estar bem financeiramente, outro dia não tem mais nada. Né? Então, mesmo legitimamente, ele reconhecia que Deus tinha dado a ele o trono, mas ele não podia desfrutar ainda. Por quê? Por causa de toda essa fragilidade humana, por causa da maldade humana, por causa do momento difícil da humanidade. Então, qual é a atitude que ele nos ensina aqui? Primeiro, dependa de Deus. Entenda que a sua força está em Deus. E não na sua força pessoal, não nos seus contatos,
não no seu networking, não porque você é amigo do fulano, que é amigo do ciclano, que é amigo do rei, tá? Nada disso. Coloca a sua confiança em Deus. Olha a situação de Davi. Deus tinha dado o trono a ele, mas ele não podia tomar posse ainda. Ele era rei, mas foi mandado embora. Olha a fragilidade da gente, a fragilidade dos tronos, a fragilidade do poder, né? Eu me lembro da história do Eike Batista, que era um dos homens mais ricos do Brasil, mas a fortuna dele era exatamente uma fortuna que não tinha lastro, não tinha capital. Era uma fortuna de bravata. Era o que diz aqui no versículo 10. Não confie na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Porque um dia essas coisas podem não existir mais. De uma hora para outra, a Polícia Federal bateu na casa dele e tudo que ele tinha foi confiscado. Porque, na verdade, tudo que ele tinha não era nem dele. Então, confie em todos os momentos no Senhor. Versículo 8. Ó povo, derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Primeira coisa, descansa, parado e em silêncio. Segundo, dependa. Não confie e não queira fazer, não queira agir de tal forma que, tentando resolver o problema na sua força, deixa para Deus. Terceiro, confia, ou seja, deposita o problema para Deus. Descansa, fica parado em silêncio, dependa, não queira agir com as suas próprias forças, mas também, e não confie a sua vida em pessoas, né? Maldito o homem que põe no outro homem a sua confiança, né? Mas confie no Senhor. E por último, no versículo 11, ele vai dizer: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus e contigo também, Senhor, está a fidelidade. O que ele está dizendo aqui? Olha, Deus me falou uma vez, mas eu aprendi duas coisas. Primeira, eu aprendi que o poder pertence a Deus. Então, Deus tem todo o poder, Ele é poderoso. Segundo, eu aprendi que a fidelidade pertence a Deus, ou seja, Ele é fiel. Então, se eu tenho um Deus poderoso e fiel, eu posso então ficar calado e parado e em silêncio. Eu posso depender dele e eu posso confiar nele, porque a vingança é dele, a justiça vem dele, porque é ele quem faz justiça para mim. Versículo 12 final: é certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Aqui, então, está a grande lição desse salmo. Não saia se defendendo por aí quando você pode ficar calado. Não estou dizendo que você não possa fazer a sua defesa. Não, quando ela é legítima, sim. Mas em algumas circunstâncias, cala-te. Fique em silêncio. Fica parado. Dependa de Deus. Diga assim: agora, Senhor, minha confiança está no Senhor, eu estou esperando no Senhor. 9 longos anos foram um tempo de perseguição de Saul a Davi. E nesses 9 longos anos, Davi teve que fugir, Davi teve que sair, Davi teve que escapar, Davi teve que se esconder. E por isso, muitas vezes nos Salmos, ele disse: até quando, Senhor? O Senhor vai permitir isso? Porque foram 9 longos anos. Mas qual é a bênção disso tudo? A bênção é que esse homem se tornou exemplo de muitos, como a gente falou ontem no Salmo 71. Porque a confiança dele estava inabalável no Senhor. E a confiança dele também, a sua fé, era uma fé que tinha constância. 9 longos anos. Ele continuou descansando no Senhor. Ele continuou dependendo do Senhor. E ele continuou confiando no Senhor. E Deus o restituiu no seu trono. Por isso, esse texto, esse salmo, nos ensina como reagir descansando, dependendo e confiando no Senhor.
E quando Deus mandar você fazer alguma coisa, faça. Mas enquanto Ele não mandar, não faça. Porque é assim que a gente deve fazer. É assim que a gente deve reagir diante da perseguição. Porque de Deus é a justiça e a vingança. E Ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida de Saul foi uma vida muito triste. E a morte dele também muito mais. Absalão, a vida dele foi uma vida boa, mas de repente ele se rebelou não contra o rei Davi, contra Deus. E sofreu punição por isso. Não é nem um prazer na gente nisso, não é desejo da gente nisso. A gente clama por misericórdia. Mas Deus retribui todas as coisas segundo o seu procedimento. E se não há arrependimento, há justiça. Porque se há arrependimento, há graça. Então que a gente ore por graça, pela gente e pelos outros, por misericórdia. Mas que a gente descanse no Senhor, nesse momento de quarentena e de perseguição e de tribulação e de luta. Que a gente dependa dele e que a gente confie nele. A nossa vida é um sopro. Os ricos são um sopro. Os pobres são um sopro. Mas o nosso valor está o quanto a gente depende, descansa e confia no Senhor. Vamos orar? Vamos orar por alguns pedidos aqui que foram colocados, né? Puxa aqui, meu amor, alguns pedidos. A Vânia está falando aqui da Marilda, né? Que foi internada, né? Com pressão muito baixa, né? Na CTI coronariana. Vamos estar orando pela Marilda, sim. E ela já tem uma idadezinha, né? Acho que é 70 e poucos anos, né? A Leila, aprendi muito em calar, não me defender não se defender com o seu exemplo. Glória a Deus, Leila. Que bom. Verdade. A gente pode vivenciar isso. Deus é muito bom, né? Graças a Deus. E olha, a Everlaine está pedindo oração aqui, né, pelo trabalho dela, né? Ela precisa de um trabalho. E também pelo Samuel, que não está conseguindo dormir direito. O Luiz Machado ainda está se recuperando dessa cirurgia. Sim, sim, Luiz. Com certeza a cirurgia é uma cirurgia complexa, né? Então vai longe, mas vamos orando, tá? A Márcia, né, a irmã da Andréia, está com câncer, foi internada, vamos continuar orando por ela. O Rodrigo, a Rosa diz que está bem, melhorou, que bom. Essas orações, glória a Deus. Que bom, Rosa. A Márcia, então, vamos continuar orando por ela. O Rodrigo está com pedra no rim, em São Paulo, e precisa de fazer uma cirurgia. Vamos estar orando por ele. Vamos orar por chuva, né? O Gilberto, que eu orei ontem, é o pai da Vitória. Nós estamos orando por ele e ele está internado em São Paulo. Ela é a nossa vizinha aqui. De Lorena. E precisa das orações. A Raquel está pedindo para orar pela vizinha, né? A Aladir, de ontem. Sim. Aladir. Aladir é da Raquel Brant. Tá. Raquel. Sim. Ela quebrou o braço, né? Braço, né? Isso foi tá aqui no meu pedido aqui. Aladir. Aqui. Ela. Vamos orar? Isso. Quebrou o braço. Isso. A gente às vezes não lembra de todos, mas bom é que Deus lembra de todos. Isso. Ele não esquece. Pode estar orando aí também. Porque acho que Deus, eu sempre falo, né? Deus coloca no coração da gente. Às vezes você está lavando uma louça, você está no trabalho, no trânsito, alguma coisa, e Deus lembra de alguém. Fulano está passando por isso. Ora, né? Porque se chegou ao nosso ouvido é porque a nossa oração precisa ser exercitada. Vamos orar então? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus fiel, é o Deus que não nos desampara, é o Deus que tem planos para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai querido, que se importa conosco, com cada um de nós.
Muito obrigado pela salvação tão grande que temos, Senhor. E porque o Senhor é o Deus da verdade. Ó Deus, obrigado porque nós estamos lutando contra tantas mentiras que ouvimos, que vemos, tanta maldade, Senhor. E que isso não é a tua essência é o bem, Senhor. E nós queremos viver assim, nós queremos ser guiados pelo teu Espírito, ter o coração limpo, a mente sã. Ó Deus, nos faz cada vez mais olhar para a tua palavra, olhar para os teus ensinamentos e saber que o Senhor é fiel e que não precisamos fazer nada, porque o Senhor é o Deus de poder que exerce a justiça no tempo certo. Senhor, nós clamamos pelo nosso país, clamamos por justiça no nosso país, tanta coisa que se vê em tantos âmbitos, Senhor, em tantas esferas, desde o poder público até as polícias, até as pessoas que não têm tanto, Senhor, tanta gente que aprendeu com a mentir, a enganar, a roubar. Ó Jesus, põe a tua mão de poder sobre nós, Senhor, e guarda-nos do homem mau, do dia mau, Senhor. Abençoa a nossa nação. Nós te louvamos porque apesar dessas 7.000 mortes, que são bastantes, Senhor, o Senhor nos livrou de algo muito pior, Pai. Continua colocando a tua boa mão e levando para longe esse vírus, Senhor, levando para longe essa praga, que possamos realmente, Senhor, ser gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. Eu te louvo por isso. Senhor, eu oro pelos que estão infectados, alguns estão aguardando resposta, outros já estão com confirmação, mas, ó Deus, eu oro por eles, que o Senhor guarde a saúde deles, que o Senhor os livre, Senhor, da doença, que eles possam passar por esse período, Senhor, de isolamento, de dores, de sofrimento, mas que saibam que o Senhor é o Deus fiel e que eles têm um Deus em quem eles podem confiar e depender todo momento. Deus, é tão difícil para mim sossegar a minha alma, ficar em silêncio. Senhor, eu oro por mim e por cada um dos meus queridos, que o Senhor esteja nos ensinando essa verdade que Davi praticava e que a gente saiba que o Senhor é o justo juiz. Eu quero pedir também pelos que estão hospitalizados, em especial hoje nós queremos colocar a vida do Rodrigo diante do teu altar. Eu clamo pela vida dele, por essa cirurgia que ele vai fazer. Eu sei que o Senhor tem planos na vida do Rodrigo e ele não está desamparado ou só, e é o Senhor que vai intervir nesse procedimento. Faz o teu milagre, Senhor, e traz cura sobre a vida dele, tirando a dor e livrando ele de qualquer infecção, de qualquer outra coisa. Protege a vida dele, assim como clamamos pela vida da Márcia, de uma forma muito especial, que o corpo dela possa receber a quimioterapia e também ser curada do câncer, mas que ela resista, Senhor, a essa quimioterapia tão forte. Ajuda a tua serva querida que está nesse momento tão difícil, a Márcia, Senhor. Assim como a Marilda, Senhor, nós clamamos por salvação na vida da Marilda e cuidado do Senhor, que ela está nessa UTI, Senhor. Tem misericórdia da vida da Marilda e que ela também possa superar, o seu corpo possa reagir bem e também estar imune a outras doenças. Ó Jesus, ajuda que os médicos tenham sabedoria para que ela possa voltar dali mais lúcida e melhor, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Eu te agradeço por outros queridos que temos orado e que já estão melhores, sempre citamos eles, Senhor, e eu te louvo pela Mariane, pelo Caio, pelo Luiz, que está melhor, Senhor, pelo Jorge, que está melhor, pela Margot, Senhor, que o Senhor a tem sustentado, e tantos outros queridos. Obrigado, Pai, porque a tua boa mão está conosco e que nós sabemos que o Senhor tem muitas e grandes coisas a fazer na vida de cada um deles. Clamamos por consolo para aqueles que estão desanimados. Ó Deus, tem muita gente desanimada.
mas traz emprego, Senhor, traz trabalho. Ó Jesus, eu proclamo pelos empresários que o Senhor dê a graça deles poderem ter negócios para fazer, a bênção da sua renda para poder também sustentar seus funcionários. Ó Deus, tem misericórdia da tua nação que precisa tanto do Senhor. Nesse dia é o que nós colocamos no teu altar, gratos por aqueles que fazem aniversário, Senhor, porque o Senhor tem guardado a vida deles, em especial a vida da Aline, traz bênçãos sobre ela e sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós também colocamos diante do teu altar a chuva, clamamos, ó Deus, que o Senhor traga chuva aos nossos estados aqui do sul, que precisam tanto, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e faça, ó Deus, descer dos céus as águas que dão equilíbrio, ó Deus, aos nossos rios, que aumenta os volumes, ó Deus, das fontes, para poder, ó Deus, não faltar água no meio dessa situação tão difícil. Nós colocamos também diante do teu altar a vida da Iverlane, ó Deus, que o Senhor dê trabalho a ela, Senhor, abra as portas de um trabalho. Também cuida, Deus, da saúde dela, cuida da saúde também do Samuel, que ele durma bem, Senhor, que ele descanse bem. Oramos também pela Aladir, Senhor, que o Senhor esteja cuidando, Deus, da saúde dela e dando, Deus, condição dela se recuperar, Senhor, no meio dessa situação tão difícil de quebrar um braço na idade dela. Que o Senhor esteja também cuidando do Gilberto lá em São Paulo, Senhor, a recuperação dele, a conversão dele também a Ti, Senhor. Nós colocamos o nosso país, nossos governantes, ó Deus, as lideranças políticas, as lideranças, ó Deus, que têm o poder de mudança, Senhor. Deus, traz paz sobre a nossa nação. E, Pai, em nome de Jesus, não deixa, Senhor, que a nossa nação se perca, mas que, ó Deus amado, o Senhor nos dê um espírito de unidade, para que o desejo comum de ver, ó Deus, o Teu povo, o povo desse país, Senhor, sendo restaurado, vivendo bem, ó Deus, com dignidade. Oramos, ó Deus, por esse dia, pedimos a Sua bênção sobre ele. Ensina-nos, Senhor, a reagir descansando, dependendo e confiando no Senhor em todas as coisas. E que assim, ó Deus, a gente possa ver o Teu livramento e a Tua intervenção em cada situação. É isso que nós oramos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe. Um bom dia para vocês. Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Tá? Hoje à noite tem a live com alguém de fora. Isso. Hoje à noite, nossa live missionária, com o nosso missionário Josias está coordenando isso. Está sendo muito bom, excelente. E hoje nós vamos conversar sobre um missionário que está num país aí... Não sei. Num país que não pode ser nem divulgado, né? Mas ele vai estar contando sobre experiências aí nesses países fechados ao Evangelho. Então, olha, querido, não perca, 19 horas a nossa live missionária, tá bom? Deus abençoe. Um beijo para todos. Um beijão e bom dia.